Oi, pessoal. Vídeo 155. 155. Família da Luz, número 11. Eu confundi porque, como eu fiz outros vídeos depois do último da Família da Luz, que foi o 149, 148, qualquer coisa assim, então eu confundi. Mas este vídeo agora que vocês vão ver é o 155 e o vídeo da Família da Luz, número 10, ok? Desculpa aí o erro, mas como o vídeo já está pronto, por causa de um errinho desses, que não é muito importante, né? Então eu não vou fazer o vídeo de novo, né? Então, tudo de bom para vocês. A seguir vai o vídeo. Alô, alô, pessoal. Vídeo 149. Família da Luz e vídeo 11 da Família da Luz. Bom, senhor de uma pessoa aí do meu canal avisou que nós já temos a tradução aí. Eu procurei na internet, custei para achar, mas acabei achando... mas deixei para lá, ou seja, por quê? Cada um tem uma maneira de adaptar as coisas, né? Então achei que está muito adaptado, não está bem assim, muito ao pé da letra. Então eu vou continuar fazendo isso que eu estava fazendo, olhando ali e traduzindo. Alguma dúvida, algumas palavras eu vejo aqui. E aproveito para, vamos dizer, dentro do que eles ensinam, para explicar um pouco mais aprofundado, né? Mais a fundo, tá bom? Então vou continuar como eu estava. Mas eu agradeço a pessoa. Então, vocês que quiserem ler o livro, na internet tem, gratuito, já com... Só que eu não salvei não, porque eu não me interessei realmente. Aí vocês já podem ler gratuitamente A Família da Luz na internet. Bom, então vamos lá. Botei o óculos para ver se melhora um pouco aqui. Escutaram um barulho estranho, né? Tá trovejando aqui. Então eles falam que o movimento no decorrer das eras de oportunidade. Vai havendo, vamos dizer, uma troca, né? Das lições da atual civilização, causando a chegada das oportunidades necessárias para viver experiências essenciais para seu propósito. Cada era tem seus picos e seus picos e suas baixadas, né? Não tem nenhum sentido condenar a uma civilização e exaltar a outra civilização, já que cada uma serve a um fim distinto. Chegar ao final de uma era e começar a outra é transcendental e por isso é importante que compreendeis ao que enfrentais. Imaginai que podeis escutar agora me perdi aqui. Não tem nenhum sentido condenar tal civilização.
Imagina que pudesses escutar as histórias de vossos antepassados quando estavam vivos, reunidos em torno de um fogo, contando-os suas viagens, aventuras. Se, e num momento tranquilo de vossa vida cotidiana, recordasses essa sensação e sentir a riqueza, a vitalidade desta gente. Sabei que estáis conectado com o vosso próprio livro da terra. Então ele quer dizer o seguinte: se a gente pudesse recordar, sim, porque muitos de nós somos seres que vivemos nessa época. Então, se a gente pudesse recordar essa época, seria maravilhoso, porque era uma época tranquila, bem diferente da atual, e também da anterior, que também não era nada agradável, era só guerras, né? Então, essa época que eles falam é antes de Cristo, hein? Muito antes de Cristo. Um exemplo, os Atlantes foi antes de Cristo. E eles conservavam ainda muita sabedoria dos antigos, né? Dos antigos. E preste atenção uma coisa, e muitos deles eram eles próprios. Tem uma certa religião aí que eles vão cultuar os mortos, tá? Aí eu fico assim, mas para quê? Alguns deles podem ser aqueles que eles estão cultuando mortos no passado mais distante, não aquele que morreu agora ou morreu há 2 anos atrás, não há como. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha perdido alguém quando tinha 5 anos de idade, por exemplo. Agora essa pessoa está com 80, 70 e poucos. Não, este exemplo que eu vou dar não dá certo, não. Não. Não dá certo. Bom, deixa eu pensar direitinho, tem que pensar, né? Para não fazer bobagem. Bom, como a gente já sabe, tem gente que morre e praticamente ela reencarna logo, outros demoram milhares de anos, outros nem tanto, outros 10 anos, 20 anos. Às vezes, aquela pessoa que já faz 10 anos que faleceu, às vezes ela nasce ali era um parente daquele casal onde ela vai nascer. Mas aquele casal tem uma religião que ele cultua os mortos. E vai lá todo ano naquela cerimônia cultuar os antepassados, que seria um antepassado também. Às vezes, eu fico pensando nisso. Eu digo, não é uma bobagem? Eu acho. Como é uma bobagem todo ano ir lá colocar flores, que eu nunca mais fui fazer isso, flores lá no cemitério. Não estão ali, o espírito deles não está ali. Alguns estão no umbral, outros já reencarnaram, então para que isso, né? Tem que enterrar, lógico, mas... E ainda por cima você compra as flores e roubam as flores para vender de novo. Eles roubam, tiram dali e vão lá fora vender as flores que eles acabaram de roubar ali no cemitério. Então eu estou falando isso para vocês pensarem. Tive um tratamento espiritual, depois uma clarividência, e a médium lá disse assim: você tem karma de antepassados. Aí eu vim para casa e não entendi. Hoje eu acho que é isso. Eu fui alguém
que ela está falando que é o antepassado, mas fui eu mesma, vamos dizer. Então, não vou contar os pormenores do que eu passo na vida, porque o que é que adianta, né? Mas eu acho que dá para eu entender que, possivelmente, eu fui um antepassado de mim mesma, porque eu renasci novamente. Eu nasci novamente, ok? Acho que... Será que deu confusão aí? Não sei se eu soube me expressar bem. Porque eu fiquei atrapalhada aí, não? Ó, trovoada, trovada. Visualizai agora essas doces eras, cada uma com suas lições correspondentes. Bom, eles falam isso para a gente, mas quem é que vai recordar? Quem é que vai se lembrar, né? Durante só os despertos, alguém será que já despertou para conseguir lembrar dessa vida também? Durante o início e o final de uma era, sempre se acelera a energia, fazendo ponte, ligação, né, entre os últimos 200 anos, mais ou menos, de uma era de 2.200 anos, 2.200 anos, e uns centos poucos anos do princípio da seguinte: cada era tem seu viver e um destino, uma tempestade espiritual. Há eras que anunciam novos começos, eras de grandes florescimentos, mas também eras de o inverso. E há eras que vocês chamam de invernos, são eras em que se chega a conclusões espirituais. E essas conclusões espirituais se retira do seu interior profundo para compreender o propósito na sua totalidade. Este propósito inerente a todas as vivências. Como seres humanos, só um instantinho, entrais na Terra no momento do nascimento e interagis com a vida através de vossa família. Por muitas razões, a gente de vossa mesma linhagem de sangue sempre os atrai. Às vezes, haveis vivido com eles anteriormente em uma relação familiar direta. Outras vezes, seguis a almas com as que os une uma profunda conexão e, por isso, trocas de linhagem, de sangue por outra. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte: às vezes a gente reencarna na mesma linhagem de sangue e às vezes não. Vamos falar da raça reptiliana. A raça reptiliana, ela procura, quando reencarna,
ela procura nascer novamente, reencarnar novamente na sua família de sangue. Por exemplo, um casal é reptiliano, mas está em forma humana, e talvez nem saiba que ele não dá conta que mas ele é. Vai ter um filho, a moça está lá tendo neném, esperando o neném. Esse filho é um reptiliano, ele vai nascer ali por ser linhagem do mesmo sangue. Tá? Isso é uma história muito antiga, em que antigamente os pais não queriam que os filhos nascessem em certas famílias. Isso, vem de longe. Ainda há lugares assim hoje também. Aí no caso, uma princesa não pode casar com um plebeu, um príncipe não pode casar com uma plebeia. Um rico não vai casar com um pobre. Só que hoje já nós estamos numa época de aceitação, né? Já, até aí esses da nobreza já estão casando com gente que não é da nobreza. Então já está tendo uma abertura mais, uma evolução melhor, né, agora. Mas isso vem de muitos séculos. Bom, então, continuando. Um dos grandes segredos para compreenderem como haver chegado ao vosso processo de pensamento, saibam que no decorrer do tempo em que tens vivido, existem seres celestiais que os visitam periodicamente. Os humanos são considerados parte de certas soberanias celestiais que são experimento biológico disponível para ser estudado. Então, o que eles querem dizer aqui? Quando eles falam existem seres celestiais, não é no sentido de seres da luz, não, tá? Eles querem dizer que, para muitos seres lá de outros planetas, né, dos céus, vamos dizer, ele fala dos céus, nos consideram experimentos e então fazem essas experiências. Faziam, que agora não fazem mais, acho que não fazem mais. Que agora já foi cortado pelos seres da luz, já os reptilianos, os greys, cinza e outros, né? Já não podem mais fazer esses experimentos com os humanos. Então, há séculos que eles vêm aqui na Terra, antes de Cristo, depois de Cristo, na Idade Média, hoje. Eles vêm sempre aqui. E alguns pegam as vítimas, né? Para fazer as experiências horrorosas. E outros não tão horrorosas. Outros é mais para estudo mesmo, estudo do ser humano. Não são todos que fazem abdução, que é também para ocasionar sofrimento no humano, né? Mas é a maioria. Bom, então vamos lá. Como já dissemos, nós nos referimos ao seu mundo aqui na Terra, a Biblioteca de la Terra, um lugar onde os seres são criados geneticamente segundo a imagem e semelhança do que vós chamais Deus. Seres que devem viver certas lições
e certos períodos de tempo, que por sua vez estão marcados por determinadas energias. De onde procede esta energia que marca o tempo? Na realidade, esta energia essa energia vem também, vamos dizer, dos céus, mas também ela é emanada do Sol. O que fariam sem o Sol? De onde tirariam vossa comida? Como poderiam ter a vossa comida? Como? De onde nascem vossas ideias? De certo, as ideias são transmitidas graças à luz. A modulação entre luz e obscuridade e a precisão com a que se traduzem em vossa consciência determina como percebeis vossa realidade. Este conceito é a chave para entender como se desenham sistemas de consciência e como universos, galáxias, sistemas solares são colocados em seu lugar. Vós desenhais ou desejais jogos sobre vossa realidade. Logo, então eles querem dizer o seguinte: embora outros nos achem muito inferiores, os vermes, né? Como os reptilianos nos acham, e os draconianos também, acham que a gente é uma coisa assim, é um lixo, né? Mas os outros seres, como os pleiadianos e outros, sabem que nós temos também uma inteligência e que essa inteligência ela pode ser expandida, nossa consciência. Então, eles reconhecem, vamos dizer, o nosso valor, tá? As famílias que reinam sobre a Terra nunca perderam de vista sua linhagem de sangue. Pelo contrário, têm seguido descodificando suas conexões com os seres dos céus, que os vêm, vamos dizer, os vêm ver aqui durante anos, séculos. Muitas vezes compreende suas próprias reencarnações, não obstante, parte de seus erros ha sido a sempre querer, né? Sempre aproximar-se da sua linha de sangue, que ao longo do tempo se fez arrogante, eletricamente descarregada, carente de luz, manejando muito poder, mas sem nenhuma finalidade. Para lembrar para vocês que durante séculos, né,
essa dominação de seres, como por exemplo os reis antigos, nada mais eram do que draconianos, do que reptilianos reencarnados, mandando. Então tinha aquela linhagem, só podia cruzar com o outro rei lá do outro país e tal. E havia interesses. Se casavam sem gostar um do outro. Depois tinham as amantes, né? Porque casava por interesses e para também a linhagem. Então, para preservar, como eles diziam, o mesmo sangue. E lá entre eles, lá do planeta deles, ou seja, não se misturam. Eles quando invadem um planeta, eles procuram se acasalar com eles mesmos. Mas depois, para que haja uma maneira mais fácil de dominar os seres, os reais seres, os donos daquele planeta, vamos dizer assim, para os dominar, eles acabam se cruzando com alguns. Aí foi o que aconteceu aqui, acabaram se cruzando com alguns humanos. Tanto que na Bíblia, aquela passagem que está na Bíblia é assim. Eles viram que as filhas dos homens eram belas, né? Então eles cruzaram com elas. Mas não porque elas eram belas, eles cruzaram para que a raça deles, o gene deles, ficasse mais espalhado. Então aí esses seres eram híbridos, porque tinham um gene deles, reptilianos, mas em forma humana, e o gene deles. Mas alguns, certamente, que alguns não vieram em forma humana, porque a gente vê imagens até em igrejas, é só pesquisar. É só pesquisar que vocês vão ver imagens de reptilianos, como se fossem uns deuses. Eu, quando não sabia sobre esses seres, eu ficava assim, mas por que a igreja lá em cima do lado de fora tem aquele... ficava assim umas imagens esquisitas, né? Essas igrejas bem mais antigas. Aí vocês vão encontrar certas imagens estranhas em certos templos. E aí a pessoa que é um pouquinho mais esperta, aí ela fica perguntando, mas por quê, né? Por quê? Aí vai lá e vai querer saber, vai pesquisar e vai descobrir, e vai ver. Vai juntar o quebra-cabeças, né? Bom, vamos lá. Tem alguns trechos aqui que é quase a mesma coisa que o outro ali que eles falaram, então eu estou até saltando, porque... quando falamos do livro que nos permite ver através do tempo, tentamos modificar a vossa visão do mesmo para que podeis construir mentalmente outra imagem dele e poder dispor de um novo código para explorar as novas vivências, tanto no tempo, né, neste tempo, como em vossas células de vosso ser, de vosso corpo. Pois bem, cada era tem tido contato com os seres do céu. Em ocasiões, isto foi amplamente reconhecido e compreendido, sendo considerado parte importante do sistema de crenças e da civilização correspondente. Cada era tinha sua maneira de tratar com os reinos supranaturais. Porque, gente,
Eu falei nos reptilianos e tal, mas, veja bem, tanto vieram esses seres como os da luz, né? Os da luz que vieram foram procurar também os da luz que foram colocados aqui no planeta. Alguns para aprender e outros para futuramente fazer o trabalho espiritual, né? Então, quando a gente também fala, eles falam, aliás, eles falam seres do céu, estão falando tanto nos negativos como nos da luz, positivos. Bom, vamos lá. O vosso mundo existe no livro da Terra há muitos bilhões, não é milhão, é bi, há muitos bilhões de anos. Período de tempo que pedimos a vocês examinar, 26 mil anos, agora é mil, tá? 26 mil anos, não é mais que uma pequena mancha, que muitas civilizações se desarrollaram aqui, floresceram aqui durante muito tempo. E ao fim se autodestruíram. Então, o que tem acontecido através de anos e anos é isso. Muitas civilizações, né, desapareceram, mas devido ao comportamento, vão se autodestruindo. Com a negatividade vai acontecendo coisas com a Babilônia, Sodoma e Gomorra, né? Foi destruída devido às coisas horríveis que eles faziam lá. E assim vai. Vamos atualizar então isso que eles estão dizendo. Essas catástrofes atuais, esses desmoronamentos, isso tudo são lugares, acontecem nesses lugares porque ali, nesses lugares, está infestado de energias negativas atualmente. Vou dar um exemplo mais claro. Os morros. Eu lembro quando era criança, a gente morava no terceiro andar e a gente da área, a gente via ao longe, mas já muito longe, mas eu tinha uma vista boa naquela época, um pedaço de um morro. E eu adorava ver aquele verdinho claro daquele capim que para lá, para cá, lindo, lindo. E tinha um caminho. E naquele caminho iam mulheres com latas assim dessas grandes na cabeça com água, porque não tinha água, né, no morro. E os filhos, as criancinhas, iam atrás delas. Não eram pivetes, eram criancinhas que já trabalhavam. Botar a criança para trabalhar trabalho escravo, não, mas estavam ajudando a família. Eu sou a favor, porque não ficavam ociosos, não deram para ser bandidos como hoje, certo? Eu acho isso um absurdo quando acham ruim que a criança está trabalhando. A criança está trabalhando, às vezes vendendo balinha, é melhor do que ser marginal, né? Eu acho. Mas enfim. Agora, trabalho escravo que tem aí pro interior, colocando crianças que até ficam com a mão cortada e essas coisas, não. Isso aí não. Isso não pode fazer, tem que prender lá os responsáveis, né? Bom,
Então, eu ficava vendo, eu ficava assim, sentindo aquela tranquilidade, daquela gente boa, gente pobre, mas gente simples. Chovia, tinha também temporagem, não acontecia nada. Iam lá pro alto, na sua casa modesta, seu barracão. Era barracão, era tudo de madeira antigamente. Era madeira, feito barracão de madeira, e não desabava, né? Hoje, os morros têm excesso de moradias. Acabaram com árvores. Fazem umas estacas, mas não muito profundas, né? Então fica muito vulnerável quando a terra fica muito pesada com água. Mas será que é só por isso? Lógico que não. Eu falei do que eu assisti àquela tranquilidade. Não, por que hoje? Quem é que habita nessas comunidades? Com gente que trabalha, ganha o seu pão do dia a dia, não pode pagar um aluguel na, na cidade, então fica morando no morro. Bom, e quem é que atualmente está morando com eles, junto com eles? Os bandidos, né? Pontos de droga, matança de gente, matam lá mesmo, né? Então isso, gente, isso gera uma energia terrível nesses lugares. Nós somos co-criadores. Esses trevosos, eles são trevosos, eles vivem nas trevas já, eles vão diretos para lá depois. Mas enquanto não vão, estão fazendo mal às outras pessoas, né? Eles estão co-criando isso neles mesmos. Mas essa energia fica ali. Então, quando vem essas chuvas mais fortes, aquilo está tão carregado, mas está tão carregado, que quando aquela água entra ali, aquele solo que está carregado de energia negativa, então há esses problemas de desabamento, de... É terrível. E morre quem não devia morrer, né? A realidade é essa. Porque os bandidos não estão lá. Estão lá, não acontece nada para bandido, né? Então, não. Essa é a realidade. A realidade atual, e a gente tem que falar assim, nu e cru, para entender bem. Vocês não se preocupem com essa gente, não. É ruim porque acontecem essas coisas e essas balas perdidas. O deles está guardado já, neles mesmo. Pode crer. Corpos símios. E fiquei sabendo há pouco tempo que uma pessoa me disse que não era só que alguns deles não vão só em corpos de símios, animais, vão para pequenininhos bactérias para começar tudo de novo, mais pouquinhos, para ir evoluindo até ao símio, para depois evoluir até o homem de Neanderthal, porque a terceira dimensão ela se repete em outros planetas novos e primitivos, né? Planetas novos são planetas primitivos. Então, a maneira da evolução, o que acontece aqui, vai ser igual a um outro planeta. Vai ter os mesmos problemas. E depois vai ter religiões, depois vai ter isso, vai ter aquilo e aquilo outro. Aí depois desce extraterrestre para ensinar alguns. Que isso faz parte da evolução dos seres. Sejam eles de que forma forem. Sejam eles nessa forma ou sejam eles com outra forma. É sempre assim, tá? Bom, então vamos lá. Bom,
Eles falam da manipulação, né? É, estão aprendendo aí como manipular as pessoas e tal. Então, eles também dizem que aqueles que souberam ler os mistérios e compreender os segredos escondidos sempre têm viajado através do tempo. Às vezes só aparecem visões, outras vezes outras vezes, vamos dizer, se deslocaram, passando para um outro aspecto do tempo. É o que chamam viagem astral. A ida para outra dimensão, algumas pessoas têm essa evolução, né? Ele fala que ó, o governo de vosso mundo estão levando a cabo experimentos como esse, por exemplo. Essas organizações secretas, né? Que trabalham junto com o governo, cientistas. Então, eles, no decorrer dos anos, eles já evoluíram um pouco nessa tecnologia e eles fazem experimentos e a pessoa conseguem deslocar a pessoa para um outro tempo, passado, por exemplo, ou um futuro. Mas quando eles começaram a fazer, isso eu já tinha lido numa pesquisa que eu tinha feito, quando eles começaram a fazer essas experiências, muita gente morreu e muitos não voltaram, ficaram presos lá do outro lado. Tem essa. Deixa eu ver se eu tenho essa palavra aqui agora. Isso. Grande parte do caos que reina no final do século XX na Terra é o resultado de uma mudança massiva ocasionada por os saltadores do tempo que entram e saem do mesmo buscando determinados sucessos ou querendo mudanças em mundos e outros mundos. Né? A possibilidade de mudar mundos é possível mudar o livro da Terra. Um pode ir adiante, o outro pode ir atrás, já que tudo isto é significativo e vivo e tudo afeta a todos os demais. Tudo afeta aos demais. Então, se de repente aqui na Terra houvesse uma mudança de pensamento, todos voltados para o amor incondicional, isso afetaria a todos. Vamos dizer que mais de 50% da população de todos os países se voltassem
para os ensinamentos do Criador, né? São esses ensinamentos que os pleiadianos ensinam. Aí haveria uma mudança fantástica na Terra. Mas a maioria não. A maioria está voltada justamente para a negatividade, estimulam mais a negatividade. Acham, por exemplo, que aquele cara que matou alguém, seja lá por que motivo for, ele tem que morrer ali também. Ora, a pessoa que pensa dessa maneira, ela se iguala a quem matou. Ela é uma pessoa negativa. Se você diz para o pessoal que tá linchando um cara que assaltou, tá linchando, e aí você começa, isso mesmo, lincha, lincha, lincha. Você é igual àqueles que estão fazendo isso, e aqueles que estão fazendo isso é negativo igual o outro que assaltou. Aí você vai dizer, mas os de colarinho branco também roubam? Sim. Então, os de colarinho branco não tem diferença do cara que assaltou uma pessoa na rua. É igual. São iguais. Não tem diferença. Já tá lá dentro acumulado, já sabe para onde é que vai. Principalmente os políticos, então, coitados. Bom, vai lá para... Não se deve ficar satisfeito por saber disso, né? Mas mandar-se uma satisfação mesmo, porque a gente sabe, vamos ter justiça do outro lado, né? Vamos ter justiça. Bom, continuando. Quando a mudança de uma era, sempre se apresenta uma oportunidade mais esplêndida para a Terra, para a Terra transmitir mais que receber. Mais que receber as frequências energéticas. Aqueles que entram agora na Terra saltam no tempo. Saltam no tempo. É como se vocês dessem um pulo de evolução. Dão um salto, quer dizer, vocês vão mais além, mais além. Fala assim, olha, a guerra origina mais guerra. O amor cria amor. E reter energias para ter poder, reter energias é o seguinte, conhecimento, certas coisas eles não deixam, né, a gente saber reter a energia do amor incondicional, fazer com que ela fique parada. Então, fazem isso. Então, isso provoca separação.
E isto, por sua vez, causa enfermidade. Porque quando a pessoa se separa do todo do Criador, aí começa a ter doenças. Porque a nossa alimentação é do Pai, Mãe, Criador primordial. Se você está constantemente pensando no Criador, pensando em Deus, você fala de vez em quando e tal, no dia, não vai ficar fanático, não é para ficar fanático, mas de vez em quando você lembra, você lê alguma coisa sobre o Criador, você lê um livro Família da Luz, você lê livros espíritas, aí você está em sintonia, né? E você vai ativando também a energia, a tua energia com isso. Eles falam, não podeis estar separados do todo. Isto significa que deveis unir-vos de alguma maneira. Todas as mudanças de eras têm que criar pontes energéticas, compartilhando a ida de uma era para outra. Espera aí, deixa eu verificar aqui uma coisa. Não, não tem. E todos os momentos culminantes das eras se caracterizam por sucessos extraordinários e fundamentais. Devido ao que encontrais no final de uma era, talvez vocês perguntem, qual será o evento fundamental para nós? Estás no meio de uma construção de uma onda energética revolucionária em relação com vossa mente e forma de pensar. Faz 2000 anos. A família da luz ensinou a energia da verdade, a energia do amor, do pulso do manifesto e da mensagem. Tal como pensas, assim será. As crônicas da família da luz foram recopiladas, mas mais tarde foram reorganizadas e retratadas como a vida de um só personagem. Jesus Cristo, em vossos livros de história, não se mostra uma imagem clara e precisa de quem viveu naquela época. Gente de grande poder viveu na Terra, ensinando a verdadeira vibração do amor. Ao mesmo tempo, ajudaram a que a gente se desse conta, em que as pessoas se dessem conta da tirania daqueles que governavam. A tirania utiliza o medo como meio de controle. Uma de suas incessantes provas com a que enfrentais ao passar de uma era a outra, de uma estação a outra, certamente de um momento certamente de um momento a outro, tem que ver com a compreensão do medo.
quando aceitais qualquer versão do medo, este se pode converter em uma vivência porque vossas moléculas são inteligentes e vossa energia responde ao sentimento predominante de vosso ser. O foco de vossa mente é ele que dá as ordens para criar vossa experiência. Ainda que vossos antepassados se cercaram da realidade desde um ponto de vista diferente, também eles tiveram que passar a prova do medo ao qual que passareis nos dias vindouros. Bom, eu vou ficar por aqui. Bom, então, recordando aqui para vocês, para entender melhor aqui. Como vocês já sabem, nós somos co-criadores. Então, esses seres que nos manipulam há séculos, até agora, eles sabem que nós somos co-criadores. Então, o que é que eles fazem? Eles incitam medo, colocam medo, já naquela época lá da Bíblia, da lei, daquela lei olho por olho, e introduziram pecado para que nós pudéssemos criar o medo dentro de nós. E criando esse medo dentro de nós, nós irradiamos essa energia que fica. E eles se alimentam disso. Eles se alimentam das energias do ódio, da raiva, da mágoa, da tristeza, depressão e outros semelhantes. Porque eles vivem disso, eles se sentem bem. Reparem quando uma pessoa está discutindo e ela é vencedora nessa discussão, é uma pessoa que deu até porrada na cara da outra pessoa e gritou, berrou, e quando ele termina, ele se sente bem, né? O outro, coitado, fica lá todo humilhado, todo ensanguentado, e ele se sente bem, vai ótimo para casa. Porque essa gente se alimenta do medo, das energias negativas, do medo, da raiva, do ódio, da inveja, prepotência, do ego. O ego tem o ego aflorado. Bem, senhores, então é isso aí. Então já sabem, né? Vocês vão lendo aí, porque eu estou fazendo outros vídeos que eu também acho importante, e esse vai, de vez em quando eu continuo aí aproveito para fazer comentários, para explicar um pouco melhor, para encaixar, né? Porque esse livro, como todos os livros dos pleiadianos, eles estão encaixados embora tenha sido canalizados há uns anos atrás, mas está encaixado na vida atual. Interessante, né? Então é isso, senhores. Então, paz e luz. E vamos aguardar em dezembro essa nova passagem do planeta Terra, né? Vamos ver se a coisa melhora aqui, né? Vamos ver. Então, até o próximo vídeo.